Olá, tudo bom? De volta para mais um vídeo aqui e hoje eu vou falar de um diretor tailandês de nome muito fácil, muito simples, né? Eu acho que todo mundo, logo que ouvir a primeira vez, vai conseguir pronunciar tranquilamente, que é o Apichatpong Weerasethakul. E é verdade o nome dele, tá? Apichatpong Weerasethakul. parece que parece que eu inventei alguma coisa assim. E os filmes que eu vou falar dele não é nem só esse aqui, que eu tenho essa edição raríssima que saiu pela coleção Mostra de São Paulo que a Versátil lançou lá atrás, quando tinha a Livraria Cultura ainda, né? E era boa, era relevante. É uma pena que fechou. E aqui Filmes da Mostra, a coleção Filmes da Mostra, esse selinho aqui. E é o Tio Bumi, que pode recordar suas vidas passadas, mas também eu vou falar de outros filmes dele, como Memória, com a Tilda Swinton, O Cemitério do Esplendor e o Hotel Mekong. O Hotel Mekong eu vou falar um pouco menos, que faz tempo que eu vi. Esses filmes todos, eles estão nos streaming no Mubi. O Mubi pode ser acessado também pela Prime Video, né? Mas eu acho que tem que abrir uma assinatura paralela ali. Enfim, estão no Mubi. E aí, por que tem que falar desse filme? Esse diretor é curioso, porque ele é amado e odiado, né? Ao mesmo tempo. Aqui tem um livretinho que veio junto com essa coleção. Algumas das coleções tinham, outras não. Que é uma entrevista com o diretor e tudo. Aqui também tem essas, que é mais entrevistas com ele e tal. Que ele fala um pouco da sua estética, né? do seu projeto estético, da sua concepção estética. Por que ele faz os filmes que faz, do jeito que ele faz, né? E tende a ser um filme tido como chato, parado, não acontece nada, artístico demais, pretensioso demais, vazio, banal, que mais que falam? Autoindulgente e bobão. Não, bobão. Assim, eu entendo que não é todo mundo que gosta desse tipo de filme, eu entendo que a maioria das vezes a gente tende a seguir uma narrativa, seja ela mais convencional, seja ela mais experimental, mas ainda assim uma narrativa. O caso do Apichatpong não é exatamente a narrativa que interessa para ele, é mais a ambientação daquele mundo, né? Existe um mundo fotografado, filmado de maneira realista, né? Registrado de maneira realista, mas com elementos fantásticos que simplesmente povoam aquele lugar. No caso do Cemitério do Esplendor, um grupo de soldados que tem uma doença misteriosa no qual eles dormem, né? E isso faz com que, a partir dessa premissa, o espectador que vai assistindo aquelas imagens e vai vivenciando aquele mundo, mais do que acompanhando uma história, ele passa a morar por um tempo naquele lugar onde se passa a história, né? Fatalmente, necessariamente, reflita um pouco sobre questões do exército da Tailândia ou do próprio país, se o país tiver um caso de opressão, sobre esses soldados estarem semi-sonâmbulos, semi-mortos ou semi-zumbificados, né? Simplesmente eles são máquinas que se ligam e desligam, que se ligam e desligam, e aí vai gerando uma série de reflexões. Eu não quero entrar muito nesses valores assim, porque senão vai ficar horas e horas falando só de um filme. Até porque o meu objetivo é mais falar do Tio Bumi do que dos outros, né? O Hotel Mekong, um grupo de pessoas que vive cercado de bichos, de vampiros, essas coisas, e eles convivem, é simplesmente isso, né? No caso do Memória, que é um dos filmes que eu vou falar mais também, é sobre uma mulher que começa a ouvir um estrondo, ela não sabe de onde veio, e ela está procurando, ela começa a investigar de onde vem esse estrondo, por que vem esse estrondo, e ela descobre que vem do próprio útero da Terra, ou da própria Terra. O que é isso, né? E aí ela, aos poucos, ela vai achando a própria identidade, como um chamado da própria natureza. Ela começa no urbano, termina no natural. É o caminho oposto do Tio Bumi, que começa no natural, no interiorano, e vai terminar no urbano, quando determinado personagem morre, né? Então esses caminhos entre o urbano e o natural e o urbano vai ser uma constante nos filmes do Apichatpong.
né? E tem muita coisa de parábolas budistas, tem muita coisa de pequenas fábulas, pequenas narrativas, pequenas linhas de narrativa que logo se desfazem porque muda o foco. O objetivo não é acompanhar o T-Boom e suas vidas passadas. Você visita as vidas passadas dele, o que? 2, 3, 4 vezes no máximo. Durante o filme todo, um filme de 2 horas, né? Um filme de quase 2 horas. Você visita as vidas passadas dele aos poucos, muito pouco. Né? Tem questões muito pessoais do próprio Apichatpong. Ele entende a dificuldade com o nome dele, ele se auto-apelidou de Joe. Então, muita gente chama ele de Joe. Thailand Joe, o Joe da Tailândia. E ele coloca o Tio Boom e outros personagens com problemas renais. Né? O pai dele faleceu de problema renal. Então, é uma questão muito forte para ele de sentar e observar o pai definhar durante muito tempo. Daí essa câmera que senta e observa sem parar, até esgotar o plano, né? Até o esgotamento do plano, para depois ir além, porque ele vai até às vezes esticar mais. Porque era isso a vida dele na infância. É um filme sobre muita coisa infantil, sobre muitas coisas simples da vida, né? Pegando o título aí do filme do Edward Young, são coisas simples da vida, povoadas por questões mais fantásticas, mas ainda assim elas não são o mote do filme, elas não vão desdobrar o filme. Elas simplesmente estão ali, conviva, aceite. Então é um filme muito mais passivo, muito mais de passividade, sobre o valor da passividade de sentar e observar, como o pequeno Apichatpong observava o próprio pai tendo aquele problema renal e definhando, né? Então são pequenos filmes, pequenos assim, eles são longos, né? Mas eles são pequenos em matéria de cosmovisão da coisa. São pequenos filmes que vão falar sobre esses pequenos olhares, sentar, entender aquele tédio, aquele dia a dia, mais ou menos o Antonioni fazia isso, né? Mais ou menos como o Antonioni fazia, e observar o andar de uma galinha, os pintinhos, uma ave, o lago, né? Ilustração da passagem do tempo no Cemitério do Esplendor tem uma ilustração já bem brechtiana. Eu falei num outro vídeo aí sobre Lars von Trier e a questão brechtiana, essa exposição do efeito teatral, do efeito cinematográfico, da artificialidade, do truque. Ele expõe isso com pessoas trocando de lugar constantemente nos bancos, numa praça à beira do lago, ilustrando a passagem do tempo, né? Então cineastas como ele, como o Apichatpong, tipo o Kim Ki-duk, tipo já falei do Edward Young, do Hu Xiaoxian, são cineastas do chamado Slow Cinema, né? Nuribil de Ceylan também. Eles são cineastas do Slow Cinema que vão sentar, observar determinado mundo e a gente vai observar junto. Não é para acompanhar uma aventura, narrativa convencional, virada de roteiro, não. É aquele retrato, é aquele documento, é aquele registro. É como se a câmera estivesse ali por acaso e registrasse essas criaturas fantásticas em meio a seres humanos comuns do interior. Né? Então são pequenas situações. Lembra um pouco o Roy Anderson, com a trilogia dele lá do Vocês os Vivos, o Pombo Pousou no Galho, só que não bizarro, né? Porque ele vai pro bizarro, ele vai pro sarcástico, vai pro cartunesco. Aqui são pequenas passagens da vida, passadas mesmo, não existe uma linearidade, que vão registrando esses pequenos pontos, né? É bem bonito, eu gosto bastante do cinema do Apichatpong Weerasethakul, e 4 dos filmes dele estão no MUBI, caso vocês queiram assistir através do streaming, ou achar a mídia física, que é mais raro, que é só em sebo mesmo, que é essa da coleção Filmes da Mostra, com curadoria da Versátil, né, que fez para a Livraria Cultura. É bem mais raro de achar, mas enfim, tá lá no streaming, ok? Então, beijo, até a próxima.